Hoje nós vamos estudar um pouco sobre a teologia por trás da visão beatífica. Então talvez hoje à noite vai ser um pouco mais complexo. Nós vamos falar de algumas ideias de onde vem essa esperança nosso, né? E nas próximas semanas depois, para encerrar esse estudo, nós vamos ver a parte prática, né? Como que nós podemos buscar e cultivar esse desejo pela essa visão beatífica, de poder olhar na face de Deus. Então, antes de entrar no nosso assunto hoje à noite, vamos começar com a palavra de oração. Senhor Deus, nosso Pai, Senhor, nós te louvamos pela oportunidade, Senhor, pelo privilégio de reunirmos aqui no meio da semana, Senhor, de abrir a Tua palavra, de considerar essas realidades maravilhosas que nós vamos poder participar um dia, Senhor, por causa do sangue de Jesus Cristo. Senhor, nós te louvamos que o Senhor graciosamente vai conceder para nós essa visão da Tua face, Senhor, que nós vamos ser completamente satisfeitos, Senhor, através dessa visão. Senhor, nós te louvamos por tudo isso em nome de Jesus. Amém. Então, hoje à noite eu quero começar com essa pergunta, bem básica. O que é a visão beatífica? O que é a visão beatífica? Nós já falamos um pouco sobre isso, mas hoje à noite nós vamos realmente entrar e examinar essa definição. A visão beatífica é a nossa graciosa participação na perfeita alegria do Deus Trino. E o jeito que a Bíblia descreve isso é pela nossa visão da face de Deus. Nós vemos em Salmos 16, versículo 11, o salmista aqui diz: Tu me farás ver os caminhos da vida. Na Tua presença, a plenitude de alegria. À Tua direita, há delícias perpetuamente. Eu quero só enfatizar algumas coisas dessa definição. Primeiro, eu quero que os irmãos notem que essa é uma visão graciosa, ou seja, pela graça de Deus. Deus não precisava dar isso para nós não precisávamos participar, não como se faltasse alguma coisa em Deus, Ele precisa de nós para ser completo. Nós vamos ver um pouco sobre isso, mas é puramente pela graça de Deus que nós vamos tornar participantes dessa alegria perfeita. Também a gente vê nesse texto de Salmo 16, é uma coisa que vai acontecer na presença de Deus. A presença de Deus, o que tem lá? Tem plenitude de alegria. Há delícias perpetuamente. Nós vamos participar dessa alegria para todo o sempre. Então vem nossa próxima pergunta hoje à noite. De onde vem essa alegria? O que é essa alegria que nós vamos participar? E essa pergunta nos leva a considerar como Deus é em si mesmo. Então agora nós vamos falar um pouco sobre teologia. O que é Deus? O estudo de Deus. Primeiro, nós vamos ver que Deus é perfeição. Deus é perfeição. Deus não está aumentando em perfeição ou diminuindo. Ele é perfeição em si mesmo. Ou seja, não falta nada em Deus. Não tem nada que Deus precisa para Ele ser satisfeito, alegre, feliz. Deus é perfeição em si mesmo. E também nós vamos considerar que Deus é independente. Deus é independente. O que isso significa? Ele não precisa de nada ou ninguém para a sua existência ou alegria. Agora, para a gente entender um pouco isso, ajuda a gente a considerar nós seres humanos. Como que nós somos? Nós somos seres muito dependentes, não é? Nós precisamos de muitas coisas. Nós precisamos de comida, precisamos tomar água, precisamos uma casa,
né, um teto em cima da nossa cabeça, nós temos necessidades emocionais, né? Nós temos esse desejo por relacionamentos, nós dependemos de tanta coisa, todo momento nós estamos respirando o ar, né? Nós dependemos de Deus por todo momento, todo instante das nossas vidas. Mas como é o nosso Deus? Ele não precisa de nada. Ele não precisa de ninguém. Ele não criou o mundo porque ele precisava de uma coisa, faltava uma coisa dele. É puramente uma obra do amor gracioso do nosso Deus. Algum tempo atrás eu estava lendo um livro sobre algumas mitologias gregas. É muito interessante o jeito que eles pensavam sobre os deuses. Estava falando sobre a criação do ser humano. E sabe por quê? Na mitologia grega, porque o Zeus, né, criou a humanidade porque ele estava entediado. Ele precisava de alguma coisa, né, para deixar ele interessado nas coisas. Mas nosso Deus não é assim, ele não precisa de nada. A criação é puramente porque ele é bom, amoroso. Ele é cheio de graça. Então, isso é quem Deus é em si mesmo. Eu quero enfatizar também que Deus não precisa nada para a sua alegria. Deus é perfeitamente satisfeito em si mesmo. Para mostrar essa ideia da nossa dependência e a independência de Deus, olha esse texto aqui de Atos 17. Atos 17. Esse é um texto em que o apóstolo Paulo está pregando em Atenas. E ele está pregando para esses filósofos. E ele fala aqui sobre o Deus desconhecido. Eles tinham um altar para o Deus desconhecido. E olha o que ele diz. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se precisava de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Olha só, Deus não precisa de nada. Deus não precisa que fazemos um templo para Ele. Deus não precisa que nós servimos Ele. Mas nós precisamos de tudo que Deus nos dá. Versículo 28, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos seus profetas de vocês disseram, porque nele também somos geração. Então essa ideia que Deus é independente, Deus não precisa de nada, nos leva a esse conhecimento de onde vem essa alegria. Mais um texto aqui, Romanos 11, 35 e 36 diz: ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que isso lhe seja restituído? É uma pergunta meio absurda, né? Quem deu Deus alguma coisa a Deus, né, para que Deus tem que pagar ele de volta? Ninguém, né? É absurdo isso. Versículo 36, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Então aqui nós vemos essa ideia que Deus é quem dá toda coisa boa, né, que nós vimos 2 semanas passadas. Tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é belo, é derivado, vem do nosso Deus. Então, onde vem essa alegria? Vem do nosso Deus independente. Um texto que explica um pouco isso desse livro, que é meio que a tema base para esse estudo, esse livro, Contemplar a Deus, por Samuel Parkinson, ele diz: Deus não precisa de nada, porque Ele é a plenitude infinita da vida e da bem-aventurança, da alegria, da felicidade.
Deus eternamente desfruta e se deleita em Deus. O Deus Trino é a plenitude da vida, do amor, da felicidade em si mesmo. Agora pensa sobre isso. O nosso Deus, o Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desfruta de uma alegria eterna, perpétua, que nunca aumenta ou diminui, sempre é perfeito. Isso é a alegria do Deus Trino. Então, de onde vem essa alegria? Essa alegria que nós vamos participar na visão beatífica vem do Deus Trino. A alegria perfeita que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na visão beatífica, nós recebemos pela graça de Deus e participamos dessa alegria eterna. Meus irmãos, eu quero que você pense sobre isso. O que faz o céu ser o céu? Que Deus está lá. O Deus Trino. E você vai ter comunhão e participar dessa alegria perfeita e perpétua do nosso Deus Trino. Olha só que maravilha! Olha só que nós vamos participar através da graça de Deus. Então isso traz a gente de volta para a nossa pergunta. O que é a visão beatífica? Novamente, a visão beatífica é nossa participação na perfeita alegria que o Deus Trino tem em si mesmo. Salmo 17, versículo 15 diz: Eu, porém, na justiça, contemplarei a tua face quando acordar, na ressurreição. Me satisfarei com a tua semelhança. Meus irmãos, quando nós vemos a face de Deus, quando nós olhamos para o rosto de Deus, nós vamos participar dessa alegria perfeita do Deus Trino. Isso não acrescenta nada a Deus, Deus não precisa de nós. Isso é puramente um ato da graça de Deus. E Ele nos convida para que nós podemos conhecer Ele pessoalmente, tão pessoalmente assim, de participar dessa alegria perfeita. Então, para terminar, tem mais uma pergunta. Talvez você já pensou sobre isso nesse estudo. Será que nós vamos cansar da visão beatífica? Talvez você já pensou sobre isso, né? Se vamos participar da visão beatífica para toda a eternidade, será que não vai ficar tedioso? Né? Assim, eternidade é muito tempo, não é? É muito, muito tempo. Né? Talvez você já pensou sobre isso, né? Quando a gente pensa do céu. Né? O céu talvez parece um lugar meio chato, né? Você fica lá flutuando nas nuvens, tocando uma harpa, né? As pessoas pensam assim do céu. Né? Será que vai ser assim? Será que a visão beatífica vai ser tudo isso? Vai ser tão maravilhoso? Será que isso não vai cansar depois de um tempo? E a resposta, com certeza que vocês sabem, é não. Claro que não. Mas por quê? Isso, meus irmãos, é uma ideia muito interessante. Porque nós somos criaturas limitadas. E Deus é infinito. A nossa visão de Deus sempre vai ser limitada. Nós nunca vamos enxergar completamente a essência divina. Por quê? Porque a essência divina é eterna. E nós sempre vamos ser pessoas limitadas. E talvez isso pareça ruim, mas isso não é. Na verdade, é o oposto. Por que isso é bom? Porque Deus é infinito.
e nós somos finitos, jamais esgotaremos a glória e a alegria da visão beatífica. Nós nunca vamos cansar. Por quê? É como se for assim, nós sempre vamos estar nos aprofundando, aprendendo e conhecendo mais e mais o nosso Deus para toda a eternidade. Ou seja, a visão beatífica é tão maravilhosa que vai demorar a eternidade inteira para nós aproveitarmos dela. Isso que nos espera. Então, voltando para esse versículo chave aqui, versículo de Salmos 16:11, na tua presença a plenitude de alegria, à tua direita a delícia perpetuamente, para todo sempre. Isso é a visão que nós vamos participar para todo o sempre. Hoje à noite, para a gente terminar o nosso tempo, eu queria cantar um hino que fala um pouco sobre essa ideia da visão de Deus. Número 69. Número 69, esse hino diz: Deus de minha alma, sê minha visão. Quero só enfatizar essa última estrofe aqui, olha só que fala: Rei soberano, chegando o final, dá-me as delícias da glória eternal. Vamos colocar em pé e cantar esse hino: Deus de minha alma, sê minha visão. Deus de minha alma, sê minha visão, nada te afaste do meu coração, na escuridão, no dia brilhar, tua presença me venha guiar. Vamos para a terceira estrofe, Rei soberano, chegando o final. Rei soberano, chegando o final, dá-me as delícias da glória eterna. Reine em meu ser e em meu coração, seja o teu brilho de toda a visão. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos que nós pessoas pecadores, salvos pela graça de Jesus Cristo, vamos poder participar dessa visão maravilhosa. Senhor, nós vamos ser realmente satisfeitos na plenitude de alegria, Senhor, nessas delícias perpetuamente. Ó Senhor, eu oro que o Senhor cria em nós cada dia mais, cada dia que passa, uma vontade de ver a Tua face. Que o Senhor aumente em nós esse desejo de contemplar a beleza do nosso Deus. Senhor, te louvo por isso, em nome de Jesus. Amém.